Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 19 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre as estruturas celulares. Vamos falar sobre as formas e funções das organelas encontradas em células eucarióticas e de animais. Vamos lembrar o que são células eucarióticas ali, não se preocupe. Vamos ver também as principais características da membrana plasmática e do glicocálice dessas células. É só uma introdução, vocês vão aprofundar no ensino médio, mas a gente já vai dar uma introduçãozinha nas funções da membrana plasmática. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar a forma das organelas celulares de uma célula animal, conhecer a função das organelas celulares de uma célula animal e conhecer a constituição da membrana plasmática e os meios de transporte de substância. Como que ela faz, quais as atividades que ela precisa fazer para transportar uma substância para dentro da célula ou para fora da célula. A gente sempre comenta, a célula precisa de açúcar para produzir energia, ela precisa de água para produzir energia. Mas e como que ela recebe a água? Como que ela recebe esses açúcares? Depende da membrana plasmática e é isso que a gente vai ver, como que ela absorve ou deixa entrar esses materiais dentro da célula. Algumas coisas, como as organelas, serão mais a critério de revisão. A gente já viu elas no 6º ano, no 7º ano, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas organelas, mas vai ser num caráter de revisão, então vai ser mais acelerada essa parte, tá certo? Pessoal, antes da gente começar, tenham em mãos penal, caderno de vocês e façam anotações. A gente já viu, 6º, 7º ano, mas eu preciso que vocês saibam as organelas novamente. Isso vocês não podem esquecer a função delas, o formato delas, e é algo que vocês vão levar para o resto da vida, as organelas celulares, as células e a forma e o funcionamento delas. Vamos começar então? Células eucarióticas. O que são células eucarióticas? São células mais complexas quando comparadas com células procariontes. Nelas existe um núcleo organizado, o material genético encontra-se envolvido por uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear também é chamada de carioteca. E elas estão presentes nos fungos, nas algas, nos protozoários, nos animais e nos vegetais. Então, todas as células que não são de bactérias apresentam o núcleo delas dentro, protegido, no centro da célula. As bactérias, não sei se vocês lembram dos protozoários, do reino Monera, eles tinham o material genético espalhado pelo DNA, pelo citoplasma. Então, todo o material genético espalhado no citoplasma. As células eucariontes, os animais, os fungos, os protozoários, elas já apresentam um núcleo, onde está todo o DNA dessa célula protegido. Então, ali nós temos uma imagem representando o núcleo dessas duas células. A célula representada em azul é uma célula animal, tem as organelas animais dentro dela, e a célula representada em verde é uma célula vegetal, porque ela tem parede celular, ela tem algumas características, um vacúolo bem grande desenvolvido, são características únicas dos vegetais, tá certo? Mas a gente não vai falar sobre elas, vamos falar sobre os animais, as células dos animais. A célula animal apresenta em seu interior uma série de organelas, responsáveis pelo seu funcionamento. Todas as organelas estão flutuando em um material líquido formado por água e diversas substâncias dissolvidas, chamada de citoplasma. Então, todas as organelas celulares estão dispersas dentro do citoplasma dessas células. As estruturas que fazem parte de uma célula animal são membrana plasmática, citoplasma,
retículo endoplasmático, ribossomos, microtúbulos, centríolos, complexo golgiense, peroxissomos, lisossomos e núcleo. São as organelas. O que são as organelas? Organelas são as estruturas encontradas dentro do citoplasma. Elas apresentam algumas funções, têm algumas formas diferentes, e a função delas basicamente é manter a célula viva. Produzir, sim, substâncias para serem liberadas no organismo, dependendo da célula, maior quantidade dessas substâncias, mas a base das organelas é manter a célula viva, em pleno funcionamento. Vamos começar falando sobre o retículo endoplasmático. Geralmente ligado à carioteca, o retículo endoplasmático pode desempenhar 4 funções, dependendo da necessidade da célula. Ele pode transportar materiais no interior da célula, pode armazenar substâncias dentro do seu interior, pode regular a quantidade de substâncias dissolvidas no citoplasma, ou seja, ele pode retirar uma determinada substância do citoplasma e armazenar, ou transportar para uma outra parte da célula. E ele também pode sintetizar novas substâncias, produzir novas substâncias. Sintetizar significa produzir, basicamente. E ali nós temos uma setinha apontando para o retículo endoplasmático. Sempre vai ser encontrado próximo do núcleo da célula. Os ribossomos, constituídos apenas de RNA e proteína, então ele é uma cópia do nosso DNA, uma cópia retirada do nosso DNA forma o RNA, de uma fita do DNA. Junto com a proteína forma um ribossomo. São os responsáveis pela produção de proteínas dentro da célula. Podem ser encontrados livres no citoplasma ou aderidos externamente ao retículo endoplasmático ou presas umas às outras por uma fita de RNA. Cada ribossomo é formado por 2 subunidades. Ali nós temos uma imagenzinha representando esses ribossomos. Então são 2 unidades, 2 corpos separados de ribossomos, cada um deles tem uma fita de DNA e uma proteína, e eles se unem para produzir novas proteínas. Então eles são os produtores de proteínas dentro do nosso corpo, eles que vão produzir as estruturas da nossa célula, consequentemente do nosso organismo. Microtúbulos são filamentos circulares de proteínas que funcionam como sustentação interna da célula, visto que a célula animal não apresenta uma membrana rígida como a célula vegetal. A gente comentou, a parede celular da membrana da célula vegetal, ela é rígida, então ela garante uma sustentação para a planta. Vamos pensar numa árvore de 100 metros de altura. Ela precisa ter um tronco com células muito bem aderidas. A nossa célula animal, ela não tem essa parede celular tão rígida, tão fortalecida. Então ela é meio molenga. Só que ela não é totalmente molenga porque temos os microtúbulos. Funcionam como andaimes dentro da célula. Eles estão segurando as paredes da célula de um lado para o outro, assim, para ela manter o formato. Centríolos são estruturas microtubulares que têm a sua função apenas na divisão celular. Eles auxiliam apenas na divisão celular. São as primeiras organelas celulares a se multiplicarem, sempre são encontradas aos pares nas células. A gente vai falar mais sobre os centríolos quando formos trabalhar nas nossas próximas aulas com a divisão celular. Existem 2 tipos de divisão celular e a gente vai falar sobre os centríolos mais aprofundado a função deles, como que eles se comportam dentro da célula, mais aprofundado nessas aulas. Complexo golgiense. A sua função é receber as proteínas produzidas na célula, empacotá-las, armazená-las e expulsá-las da célula através da membrana plasmática. Então esse é o complexo golgiense. Pode ser que em livros mais antigos vocês vão encontrar complexo de Golgi, mas não é mais utilizado. Esse nome é utilizado de complexo golgiense. Ele capta as proteínas que os ribossomos produziram dentro da nossa célula. Vai empacotar essas proteínas e vai liberar através da membrana plasmática
essas proteínas para o sangue, que vai ser transportado para alguma parte específica do nosso corpo que está precisando de proteínas novas. Mitocôndrias é o local onde ocorre a respiração celular, que nada mais é do que a produção de energia pela célula, transformando os combustíveis energéticos que ingerimos, os açúcares, em ATP, molécula que armazena energia. A nossa célula, ela precisa pegar um combustível, queimar esse combustível e produzir energia. Só que essa energia, às vezes, ela não utiliza de imediato. Ela precisa armazenar numa bateria. E essa bateria é uma molécula chamada ATP. Ela é energia pura. Quando a célula precisa, vai uma moléculazinha de ATP lá e libera essa energia aonde é necessário. Ela funciona como um armazenamento de bateria, como um armazenamento de energia, exatamente como uma bateria funciona, tá certo? Peroxissomos são organelas com funções variadas, dependendo do local onde elas se encontram. De modo geral, são responsáveis pela captura de hidrogênio liberado das reações químicas celulares, associando os hidrogênios aos oxigênios e formando peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2, enfim. Elas captam os hidrogênios que são liberados a partir das reações químicas que constantemente ocorrem dentro das células. Isso elas vão unir a oxigênios para poder liberar no organismo e ser eliminado na urina ou ser transformado em outras substâncias. Lisossomos, organelas com formato esférico e que contêm enzimas digestivas. Sua função é realizar a reciclagem de materiais velhos dentro da célula e a destruição de organismos invasores como bactérias e vírus, possibilitando a formação de novas proteínas e a defesa da célula. Então, responsáveis pela defesa da célula e pela reciclagem dos materiais dentro dela. E o núcleo, organela que abriga e protege o material genético. Dele saem os comandos para o funcionamento de todas as organelas, de todas elas que a gente viu até então. É revestido por uma membrana chamada de carioteca, como a gente já comentou, e a qual permite a passagem de fitas de RNA, de cópias do DNA, que vai se chamar de RNA, que são transmissoras, que estão transmitindo a mensagem para as organelas. Então, esse RNA é como se fosse a mensagem escrita pelo DNA. As organelas vão receber essa mensagem, vão interpretar ela e produzir uma proteína de um determinado tipo ou realizar uma determinada função dentro da célula. E a membrana plasmática? A membrana plasmática é invisível ao microscópio óptico comum, mas pode ser observada e estudada ao microscópio eletrônico, microscópio mais potente, mais poderoso. Ela apresenta a constituição lipoproteica, ou seja, é formada por fosfolipídios e proteínas. A forma da membrana plasmática foi descrita por Singer e Nicholson e recebeu o nome de modelo do mosaico fluido. Então, a membrana plasmática, que compõe todas as nossas células, é composta por fosfolipídios. Lipídios, gorduras, moléculas de gorduras ligadas a uma molécula de fósforo e também ligadas a proteínas. Então, são fosfolipídios, são gordura. Por isso que é importante a gente ter gordura na nossa alimentação. Nós precisamos ter lipídios, gorduras na alimentação, justamente porque elas compõem todas as células do nosso organismo. Os fosfolipídios têm a função de manter a membrana e as proteínas têm diversas funções, como atuar como mecanismos de transporte, organizando túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora das células, passagem de substâncias, lembram? Funcionando como receptores de sinais de substâncias que levam algumas mensagens para as células, favorecendo a adesão de células adjacentes em um tecido e servindo como pontos de ancoragem. Vamos explicar. Nós temos uma imagem aqui. Fosfolipídios. O que são os fosfolipídios?
A membrana plasmática, então, ela é constituída basicamente por lipídio e uma camada de fosfato, de fósforo, que são essas hastezinhas amarelas, essas bolinhas amarelas com as perninhas para baixo. Elas impedem a passagem de água diretamente pela membrana e mantêm a estrutura da membrana plasmática. Agora, tem algumas proteínas associadas a essa membrana plasmática. E essas proteínas, elas funcionam como canais, como tubos. Nós temos aqui a proteína de canal. E essas proteínas são as responsáveis por permitir a passagem de água para dentro da célula ou para fora. A passagem de alguma substância também funciona dessa maneira, certo? A entrada e a saída de diferentes tipos de substâncias da célula pode ocorrer de maneira passiva ou de maneira ativa. O transporte passivo de substâncias ocorre através de um processo chamado de difusão. Já vamos ver. Moléculas e átomos apresentam um movimento constante e contínuo e, ao acaso, ocorrendo sempre de regiões onde essas partículas estão mais concentradas para regiões onde essas partículas estão menos concentradas. E esse movimento é chamado de difusão. Então, difusão é quando você tem uma alta concentração de alguma substância e tem um canal ligando. Quando você tem isso, essa alta concentração de substâncias tende a passar para a região onde tem uma concentração menor, por difusão. Se você tem, por exemplo, uma bacia com água, você pinga uma gotinha de corante ou começa a dissolver um suco, o que vai acontecer? Por difusão, a cor ou o sabor do suco, coloração, ela vai se espalhando. E é o que acontece através da membrana plasmática também. É água, líquido, dos dois lados da membrana. Uma está mais concentrada, uma determinada solução, e outra está menos concentrada. Ela começa a ir passando de um lado para o outro para tentar manter um equilíbrio sempre. Nas células, a difusão pode ocorrer de maneira simples ou de maneira facilitada. Na difusão simples, as substâncias entram e saem da célula através de grandes proteínas com formato tubular, como se fossem túneis. Na difusão facilitada, as substâncias que entram e saem da célula são selecionadas e apenas as que apresentam o mesmo encaixe da proteína podem passar de um lado para o outro. Nós temos então as proteínas carreadoras chamadas. Apenas substâncias que tenham esse formato dessa proteína, elas vão conseguir passar. Se elas tivessem um outro formato, fosse um triângulo ou fosse um quadrado, a proteína não iria deixar elas passar. Não gasta energia nesse caso, mas ela, por não apresentar o formato da proteína, a substância por não apresentar o formato da proteína, não iria conseguir passar de um lado para o outro da célula. E já na difusão facilitada, simplesmente ocorreria a passagem da substância de um lado para o outro da membrana. O transporte ativo de substâncias não se importa com a concentração das substâncias. As proteínas transportadas consomem energia para realizar a passagem das substâncias através da membrana plasmática. Então vamos supor a glicose, o combustível que as células precisam. Não interessa se tem uma grande quantidade de combustível armazenado dentro da célula e pouca fora da célula. A célula vai gastar energia para pegar mais combustível, porque ela precisa sempre mais combustível dentro dela do que fora. Porque esse combustível ela vai transformar em energia para o seu funcionamento. Então precisa gastar energia para capturar mais combustível do meio externo para transportar para o meio interno, deixando o meio interno mais concentrado. Mas não vai permitir a saída desse combustível da célula, então ele vai ficar armazenado. Para isso você precisa gastar energia. Uma estrutura externa à membrana plasmática é o glicocálice. Presente em alguns tipos de células, ela é constituída quimicamente por polissacarídeos, por açúcares.
e ligados a proteínas e aos lipídios. É continuamente renovada e responsável pela proteção externa da célula. Funciona como uma espécie de casca para as nossas células e também é responsável pelo reconhecimento celular, favorecendo a comunicação e a adesão entre as células, pois células de um determinado tipo apresentam um mesmo glicocálice. Aqui nós temos a representação do que é esse glicocálice. Todas as células elas vão ter essa membrana formada de lipídios, de fosfolipídios, elas vão ter essa membrana várias proteínas por onde vão passar as substâncias, tubulares, enfim. Mas o glicocálice são essas polissacarídeos, são esses açúcares aqui que estão em amarelo representado ali. Conforme a formação desse glicocálice, eles apresentam um pouco maior, ou é a imagem da célula. E essa imagem da célula é importante para outras células se reconhecerem. Todas as células do nosso organismo elas têm formatos específicos, têm glicocálices únicos. E isso faz com que as nossas células de defesa, por exemplo, não ataquem as células do nosso organismo, porque elas reconhecem esse glicocálice. Opa, essa é uma célula que faz parte do meu organismo, então eu não vou atacar ela. Agora, se vem uma célula com um glicocálice diferente dentro do nosso organismo, nossos glóbulos brancos irão atacar, justamente porque é um glicocálice diferente, é uma estrutura diferente que tem aderido ali e ela reconhece como uma invasora. Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão rever esse conteúdo no ensino médio, mas eu preciso que vocês tenham isso daqui como base. Compreender que a membrana plasmática ela transporta essas substâncias sem o gasto de energia passivamente, com gasto de energia ativamente, que as organelas elas têm várias funções, quais são as funções específicas delas, e compreender a existência, pelo menos, do glicocálice e a sua função. Quem não conseguiu acompanhar até o momento, retoma o vídeo, assiste novamente, faz pausas, anota, faz muitas anotações e nos vemos na nossa próxima aula.